do Senhor. Nós iremos, irmãos, meditar um pouco na palavra do Senhor nesse momento. Eu queria tão somente nessa noite concluir o ensino que ministramos na semana passada. Na semana passada, nós fizemos uma meditação aqui sobre as bênçãos de nos congregar, a bênção de nos reunir. Nós fizemos a nossa meditação baseado na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, a parte A do versículo, que na versão corrigida diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. A versão internacional da Bíblia diz: não deixemos de reunirmos como igreja. Então nós tratamos sobre essa questão de congregar, de estarmos unidos. Nós falamos que tanto o povo de Deus do Antigo Pacto, como o povo de Deus do Novo Pacto, que somos nós, a igreja, o povo do Antigo Pacto era Israel, sempre viveram se reunindo em torno de Deus e em torno da sua palavra. Nós falamos também que essa questão da congregação, de nos reunir, de estarmos, não abandonar a congregação, de estarmos unidos e reunidos, é uma ordem, conforme está nessa epístola aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, que diz: não deixando a nossa congregação. É uma ordem, né? É um mandamento. Falamos também da necessidade de reunir. Nós falamos na época que é necessário porque nós precisamos nos admoestar, nos estimular e de nos motivarmos mutuamente. Falamos sobre a motivação de reunir, que a motivação bíblica de nos reunirmos é para servirmos de bênção, para edificação um dos outros. Falamos disso baseado em 1 Coríntios 14, 26, onde a Bíblia diz que quando nos ajuntamos, quando nos reunimos, um tem palavra, outro tem doutrina, outro tem louvor, outro tem profecia, faça-se tudo para edificação. Então, essa é a natureza e a motivação para reunir. Falamos também sobre o prazer de reunir, conforme está no Salmo 133, no versículo 1, aonde a Bíblia diz que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó quão bom e quão suave, fala do prazer em estar unidos. Na ocasião, nós afirmamos aqui, o que para muitas pessoas é um clichê, mas na verdade não é, de que estar no templo não salva, mas todo aquele que é salvo tem prazer em estar no templo, ou seja, em estar reunido com aqueles que professam e comungam da mesma fé que há na pessoa de Jesus. E na ocasião não deu tempo de nós falarmos sobre os propósitos de reunir. Nós falamos também como introdução, inclusive no ensino da semana passada, que quem não viu, caso queira ver, é só acessar a página da igreja aí no Facebook. Se eu não me engano é dia 7, né? Hoje são 14, semana passada foi 7. E você vai ver lá essa primeira parte, vamos dizer assim, do ensino, que nós falamos sobre as bênçãos, ou pelo menos começamos a falar sobre as bênçãos de se reunir como igreja. As bênçãos de não deixarmos a nossa congregação, ou de não deixarmos de nos reunir como o povo de Deus. E ficou faltando sobre os propósitos. Deus, quando manda-nos nos reunir, nos ajuntar, nos congregar, Ele faz isso com propósito. Como nós falamos semana passada, é um mandamento nos reunir. Mas todos os mandamentos de Deus têm propósito. Deus não nos dá mandamentos sem propósito.
E antes de nós falarmos aqui sobre os propósitos de se reunir como igreja, eu quero aqui, antes que me esqueça, justificar a ausência do pastor Carlos Augusto, que mais uma vez precisou estar na nossa congregação em Brejo Grande do Sul. Por isso, ele não se encontra aqui nessa noite. Eu queria que você abrisse a Bíblia, na leitura bíblica que nós fizemos há instantes atrás, em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 41, aonde nós vamos elencar e falar rapidamente sobre os propósitos de Deus em nos ordenar, em nos mandar que nos reunamos como igreja, como seu povo na terra. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos está no versículo 41. Queria pedir para os irmãos manterem as suas Bíblias abertas aí nesse texto. Vez ou outra nós vamos olhar outro versículo em outra parte da Bíblia, em outro livro, mas nós vamos fixar essa parte que vai falar sobre os propósitos de Deus em nos fazer reunir, aí em Atos capítulo 2, a partir do versículo 41. No versículo 41, apenas para que possamos concluir o link da primeira parte que foi ministrada na semana passada para a de hoje, o texto diz que quando Pedro pregou, houve um acréscimo à igreja. A Bíblia, na versão corrigida, diz: e agregaram-se à igreja quase 3.000 almas. Agregaram-se à igreja cerca de 3.000 almas. O que é agregar? Agregar é reunir em uma só todas as partes que têm ligação natural. Isso é agregar. É reunir em uma só todas as partes que têm uma ligação natural. A ligação natural daquele dia, quando Pedro pregou, e houve um acréscimo de 3.000 almas, ou cerca de 3.000 almas, ou quase 3.000 almas, é a pessoa de Jesus. Elas se agregaram porque a igreja se reuniram, passaram a reunir-se à igreja como igreja, porque elas aceitaram a salvação que há na pessoa de Jesus. Elas passaram a fazer em uma só, uma reunião de partes que tinham uma ligação natural, que no caso era a pessoa em Jesus. O que é que tinha em comum naquelas pessoas que aceitaram Jesus naquele dia com as que já se reuniam como igreja? O nome de Jesus, a pessoa de Jesus, o Salvador Jesus. Por isso elas se reuniam. A reunião da igreja não é uma reunião tão somente física. Não é uma reunião apenas, ou uma aproximação, uma proximidade física de corpos. Por exemplo, quando nós entramos em um ônibus, em um coletivo, nós estamos ali juntos, as pessoas estão próximas umas às outras, mas na grande maioria das vezes nós não sabemos o nome das pessoas, nós não conhecemos as pessoas. Cada pessoa ali tem um propósito, tem um sonho, tem um objetivo, tem uma preocupação. Umas estão tristes, outras estão alegres. Elas vão desembarcando do ônibus quando chegam no seu destino, de ponto a ponto vão deixando aquele ônibus. Outras pessoas se juntam, entram, mas na verdade é uma aproximação, é uma aglomeração. Mas não é uma reunião como quando a igreja se reúne. Porque a igreja não se reúne apenas, ou se aproxima, ou se junta tão somente fisicamente. Não é tão somente um agrupar de pessoas, mas é essencialmente uma reunião espiritual, porque ela é feita em torno e em nome da pessoa de Jesus. Trata-se de uma reunião espiritual, é uma reunião essencialmente espiritual, porque estamos ligados em torno do nome de Jesus. Somos pessoas distintas, pessoas diferentes, mas nós comungamos a mesma fé.
a reunião da igreja, o ajuntamento da igreja é espiritual e não somente físico. Aliás, nós falamos isso na semana passada, que muitas vezes nós podemos estar reunidos fisicamente, mas espiritualmente divorciados, separados, alienados. Não existe unidade, não existe uma unidade de fé. Mas a reunião daqueles que se reúnem em nome de Jesus é uma reunião espiritual. Reunimos-nos em torno da unidade que há na fé da pessoa ou na pessoa do Senhor Jesus. Portanto, Deus tem propósitos. Qual é o primeiro propósito? Olhe aí para a sua Bíblia, versículo 42. No versículo 42, tem alguns propósitos. Só no versículo 42 tem alguns propósitos. Primeiro e o principal propósito que Deus tem em nos fazer reunir como igreja. Aliás, antes de eu falar do primeiro, irmãos, se nós não estivermos reunidos dentro desses propósitos, nós não somos igreja. Se não houver esses propósitos em nossos corações, quando nos reunimos, ou quando dizemos que vamos nos reunir como igreja, que vamos nos ajuntar como igreja, que vamos nos congregar como igreja, se não houver esses propósitos, nós não fazemos parte da igreja. O primeiro propósito, a Bíblia diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual é o primeiro propósito de Deus em nos fazer reunir como igreja? É o ensino e a aprendizagem da palavra. Ensino e aprendizagem. Deus, a Bíblia diz que Deus separou um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, visando o crescimento da igreja. Deus separou do meio da igreja alguns e lhes concedeu o ministério da palavra, o ministério do ensino. E essas pessoas têm a capacitação sobrenatural do Espírito Santo de destrinchar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus para aqueles que fazem profissão de fé no nome de Jesus. Então, um dos objetivos é o ensino e a aprendizagem. Para isso, Deus levanta mestres. Para isso, Deus levanta pessoas capacitadas para ministrar, para explicar, para interpretar as Escrituras. O outro lado do ensino é a aprendizagem. Não faz sentido o ensino sem aprendizagem. É necessário, quando se há ensino, que se haja aprendizagem. E no que consiste a aprendizagem? A aprendizagem consiste no fato de se praticar aquilo que se aprendeu, aquilo que se ouviu acerca de Deus, aquilo que se ouviu acerca da salvação, aquilo que se ouviu acerca do reino dos céus, aquilo que se ouviu a respeito da Bíblia. Uns ensinam, outros aprendem, ou seja, aplicam em suas vidas os ensinos. O texto diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. É uma questão de perseverar. Perseverar em estar unidos, de estarmos reunidos, de estarmos congregados com o objetivo primeiro, de aprender da lei do Senhor, de fundamentar a nossa fé. Nós estamos aprendendo na escola bíblica dominical, nesse trimestre, sobre a carta aos Efésios. E uma das coisas que a carta aos Efésios nos ensina é que nós precisamos ter o conhecimento teológico doutrinário da Bíblia para poder fundamentar a nossa prática da vida cristã. Só vai fazer sentido a nossa vida cristã, a prática da nossa vida cristã, se nós tivermos o conhecimento bíblico, teológico e doutrinário das Escrituras. Se nós não tivermos conhecimento, nós não temos o que praticar. Então, ensino e aprendizagem
é algo que o Senhor colocou para a igreja como propósito quando ela se reúne. Nós vamos voltar aqui para Atos daqui a pouco, mas eu quero ler aqui um texto rapidamente, no livro de Provérbios, no capítulo 2, rapidamente, 2, 1 a 5, que diz assim: meu filho, na versão que eu uso, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Irmão, preste atenção no texto. A palavra de Deus é linda, perfeita. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-os como a prata, procure-os como a tesouros escondidos. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Por que é que Deus nos quer fazer reunir como seu povo, como igreja? Para nos fazer conhecê-lo como Deus. A Bíblia diz em Oséias, e nós não vamos ler, mas Oséias 4, 6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Como igreja do Senhor, me escute em nome de Jesus. Isso aqui é preciosíssimo para cada um de nós nessa noite, que estamos aqui, quem está em casa ouvindo. Nós precisamos ter o conhecimento da palavra. Nós precisamos obter o conhecimento de quem é Deus através do estudo, do ensino e da aprendizagem da palavra. Nós só vamos conhecer quem Deus é através da palavra. Existem duas formas de Deus se tornar conhecido. A primeira é através da natureza. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Essa é uma forma, você conhecer a Deus. Mas a forma principal é através da palavra. Deus, ele se torna e se faz, melhor dizendo, conhecido através das Escrituras. Se eu e você queremos conhecer a Deus, para poder andar com Deus, não estando confusos e nem em dúvida com respeito à pessoa de Deus, nós precisamos fazer como a igreja de Atos dos Apóstolos, ou a igreja em Jerusalém. Nós precisamos perseverar unanimemente na doutrina dos apóstolos, unanimemente na doutrina que Jesus ensinou aos apóstolos, no evangelho que Jesus ensinou aos apóstolos, no evangelho genuíno de Deus, para que possamos crescer na graça e no conhecimento que há na pessoa bendita de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus? Esse é um propósito. Segundo propósito também está aí no versículo 42. Como diria Denise, se estivesse lendo aqui uma ata, em ato contínuo, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. O que é na comunhão? É a prática da fraternidade, ou a prática de viver em família. Nós vamos aprender na próxima lição da escola dominical sobre eleição, predestinação e adoção de filhos. A adoção de filhos significa dizer que nós fomos adotados como da família de Deus em Cristo. Nós passamos a ser família de Deus. Isso é uma bênção. Só que a família de Deus, ela tem critérios de comportamento, de conduta. Para que nós possamos ser identificados como família de Deus, a primeira coisa, nós temos que amar a Deus. E a segunda, amar o próximo como a nós mesmos. O apóstolo João nos ensinou isso. Que nós seremos conhecidos, que somos filhos de Deus, porque amamos os nossos irmãos. Quem ama ao irmão faz bem ao irmão, e jamais mal. Quem ama ao irmão fala bem do irmão, e jamais mal. E se tiver que falar mal, vai falar com ele, com o objetivo de recuperá-lo para Deus,
de edificá-lo, de admoestá-lo, de recuperá-lo, de consertá-lo, de fazê-lo se emendar com Deus. Porque quem ama não envergonha. Quem ama, o bem que você quer que os outros te façam, você faz também. Aprender a viver em família. Onde é que se aprende isso? É através do ensino da palavra. É através de estarmos sempre reunidos em torno de Deus e em torno da palavra, como família de Deus na terra. Outro objetivo, eu tenho que ser rápido, infelizmente. Queria ler um texto em Filipenses, mas já estou com medo, o relógio parece que pega combustível de Fórmula 1 uma hora dessa e sai desemprestado. Perseveramos na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Partir do pão tem dois sentidos. Teologicamente fala da ceia do Senhor. Ceia do Senhor. Partir o pão. Foi um termo ou uma expressão que o próprio Senhor Jesus usou quando instituiu a ceia, de partir o pão. Mas a igreja primitiva, no dia da ceia do Senhor, além da ceia do Senhor, tinha uma outra refeição chamada de festa do amor, aonde havia um amor fraternal entre os irmãos. Eles se alimentavam. Para usar assim uma expressão bem nossa, era feito um social após a ceia. Não é como o nosso social, longe de ser. Era um social mesmo. Os irmãos que comungavam da mesma fé, mesmo aqueles que estavam desempregados, mesmo aqueles que não podiam trabalhar, que não tinham trabalho, eles não ficavam com fome, porque todos comiam juntos. Depois da ceia, presbítero Jocely, tinha a festa do amor. Uma refeição com todos aqueles que professavam a fé em Jesus. Ou seja, partir o pão lá na festa do amor, depois do culto da ceia, por assim dizer, significava dizer que nós estávamos partilhando aquilo que nós havíamos conseguido para nós, o básico para a sobrevivência, e levávamos alguma coisa para repartir com o nosso irmão na fé, que não teve a mesma felicidade que nós, que não foi tão bem-aventurado quanto nós, que estava enfermo e não podia trabalhar, ou mesmo estava sem trabalho, não tinha ganho. Era uma maneira de solidariedade, era uma maneira de nós desfrutarmos do mesmo amor e compartilhar as nossas bênçãos de Deus com aqueles que não houveram conseguido. A palavra solidariedade no dicionário significa compromisso pelo qual as pessoas se obrigam umas às outras e cada uma delas a todas. Lindo isso, né? Isso não é a Bíblia que fala, não, isso é o dicionário. Solidariedade é um compromisso pelo qual as pessoas se obrigam umas às outras e cada uma delas a todas. Primeiro é um compromisso. É uma responsabilidade recíproca. Vocês se lembram, vou dar um exemplo prático aqui, bíblico. Prático e bíblico. Vocês se lembram quando Caim matou Abel? Caim mata Abel e logo depois Deus se apresenta a Caim e fala assim: onde está o teu irmão? Caim responde assim: sou eu o guardador do meu irmão? O que é que você responderia se fosse Deus? O que você responderia para Caim? A resposta é: sim, você é guardador do seu irmão. Ou seja, você é responsável pelo seu irmão. Irmão, deixa eu falar uma coisa com você aqui. Você que faz profissão de fé no nome de Jesus. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Isso é partir o pão. Isso é comungar. Isso é ser responsável um pelo outro. Isso é ser solidário. O problema de Vinícius é meu problema. A dificuldade de Edenilson é a minha dificuldade. Nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos estender a mão um para o outro. Nós precisamos agir para abençoar com aquilo que Deus nos abençoou aqueles que ainda não tiveram a mesma alegria. Isso é ser solidário. Isso é partir o pão. Isso é compartilhar do pão. Compartilhar e conceder o básico para a vida nessa terra. Quantos podem glorificar a Deus aí? É para dar glória a Deus, irmão. Esse ensino é lindo. A palavra de Deus é linda.
Um outro objetivo que Deus tem, um outro propósito que Deus tem quando reúne a igreja. A Bíblia diz no versículo 43, se você ainda não fechou a Bíblia, está em Atos 2, que em toda a alma havia temor. O que é temor? Aqui, nesse contexto da igreja em Jerusalém. Porque diz que em toda a alma, ou seja, todos, indistintamente temiam a Deus. Isso é lindo. A igreja em Jerusalém temia a Deus, sem exceção. É um respeito coletivo e voluntário à autoridade de Deus. Porque temor é respeitar, não é ter medo. Temor é respeitar, é acatar a autoridade de. Por exemplo, se você sair no seu carro aí, ou na sua moto, e um PM ou um policial federal parar a sua condução, você vai ter medo ou você vai temer? O correto é temer, é respeitar, é acatar a autoridade policial. Temor a Deus, aqui como igreja, esse exemplo da igreja de Jerusalém, é um respeito coletivo. Toda a igreja temia o Senhor, respeitava a autoridade divina. Como assim respeitava a autoridade? Pela palavra. O que a palavra de Deus diz, ou dissesse para eles, eles acatavam. Não se discutia, se aceitava. Nós hoje falamos muito em rendição a Deus, em rendição a Jesus, em rendição ao Espírito Santo. Mas me escute aí, não há rendição a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, se não há rendição à palavra dele. Que rendição é essa? Que temor é esse a Deus que nós dissemos que temos, se nós discutimos a palavra? Se nós queremos colocar vírgula aonde Deus botou ponto, isso não é temor. A Bíblia diz que um dos propósitos de Deus em nos reunir como igreja é gerar na igreja, gerar em cada um temor, o respeito coletivo pela autoridade e voluntário à autoridade divina. Um outro objetivo de Deus. A Bíblia diz ainda no versículo 43. Você está acompanhando comigo aí, né? Sua Bíblia está aberta, você está olhando para ela, né? Então tá bom. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Nós ficamos hoje em dia perguntando: Jesus, para aquele relógio, 5 minutos só. Nós ficamos discutindo muitas vezes, nos perguntando, interrogando: por que, Senhor, que não tem tantos milagres hoje? Você quer que eu te responda ou você quer que Jesus te responda? Jesus vai te responder. Abre aí, Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 18. E aí nós vamos entender mais um propósito de Deus quando reúne a igreja. Marcos 16, versículo 15 a 18, que eu vou ler conforme está aqui na minha tradução, que diz assim: Jesus lhes disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Olha o versículo 17. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você sabe por que hoje não acontecem milagres, sinais e prodígios? Porque nós queremos ver o versículo 18 acontecer na nossa vida, no meio da igreja, mas não queremos fazer o versículo 15. No 18 fala de milagres, de sinais, de maravilhas. E no 15, de pregar o evangelho. Só vai acontecer milagres e prodígios quando a igreja sair para o campo de evangelização.
É o que Jesus falou. E de pregar o evangelho. E depois, esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão em novas línguas. Expulsarão os demônios. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Os milagres, eles confirmam a autoridade da pregação do evangelho que foi feita. As pessoas vão se render a Jesus também por causa dos milagres que vão acontecer. Isso acontecia nos dias de Jesus, acontecia nos dias dos apóstolos. Se não acontece hoje, o problema definitivamente não é de Deus, é nosso. Nós precisamos entender que se nós queremos ver maravilhas, sinais, nós precisamos cumprir o ID de Jesus. E essa igreja cumpria. Por isso que acontecia sinais e maravilhas. Um outro propósito de Deus está no versículo 44, que diz assim: e todos os que criam estavam... Só o pessoal de casa respondeu, porque eles estão com a Bíblia aberta. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso fala o quê? De duas coisas: unidade e comunidade. Todos os que criam em quem? Em Jesus. Criam em quê? No Evangelho. Estavam onde? Juntos. E tinham tudo. Texto da Bíblia é perfeito, gente. Diz tudo. Em comum. Comum. Era uma comunidade. O que é do Jocely é meu também. Eu posso ouvir um amém? O que é meu é do presbítero Edenilson também. Comum, tinha tudo em comum. E repartiam uns com os outros, para que ninguém tivesse falta. Comunidade, unidade. A igreja precisa ser o que a gente fala muito, acha bonito, comunidade cristã. Mas às vezes está só na fachada. Tem algumas igrejas que tem esse nome, nada contra. Está lá, comunidade cristã. Muito bonito. Mas é uma comunidade, tem tudo em comum. A igreja de Jesus precisa ser assim, ter tudo em comum. Um dos propósitos de Deus é nos fazer reunir, é nos fazer ser uma unidade e termos tudo em comum. Não existe nada que é só meu, mas tudo é daqueles que precisam. Se eu sei que alguém precisa e eu tenho, eu compartilho. Amém? Por misericórdia. Amém. Isso aí, isso é amém. Nada de misericórdia. Para isso não. É amém. Versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Semana passada eu também falei rapidamente sobre um movimento que existe aí, por fora da igreja, que se diz igreja, mas não é igreja, por fora da igreja, chamado desigrejados. Eles dizem que essa história de ficar dentro de igreja, dentro de templo, quando fala igreja quer dizer templo. Está dentro de templo não é bíblico, que não precisa, isso é invenção de homem. Se você prestou atenção no estudo da semana passada, você viu quantas vezes que eu usei a palavra congregar, reunir, juntar como igreja. E foi só alguns dos versículos, algumas das referências. Tem outras. Hoje eu já citei mais algumas. E nesse versículo 46, é clássico o texto. É irrefutável o texto. A igreja perseverava, unânime, todos os dias, no templo. E eu vou repetir a frase. Repeti semana passada, falei semana passada, repeti hoje, vou repetir de novo. Estar na igreja não salva, mas todo aquele que é salvo está na igreja. Tem prazer de estar na igreja, porque aqui é o lugar do crescimento espiritual. Aqui é o lugar de conhecer a Deus. Aqui é o lugar de comungar com os irmãos. Aqui é o lugar de nós estarmos esperando a volta de Jesus em unidade, em comunidade. Louvado seja o nome de Jesus. Um outro propósito que Deus tinha. E partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Vou passar rápido, porque eu já falei sobre isso semana passada. Fala do prazer de estar reunido. A Bíblia diz, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria. Citei o texto que diz, semana passada,
o salvo se alegra com o salvo. É ou não é? Quem é salvo se alegra com o salvo. Quanto tempo que eu não vi a irmã Francisca? Vi hoje. Quando ela me viu, falou assim: irmão Renato, a paz do Senhor. Há quanto tempo? Parece uma eternidade. Sabe o que é isso? É prazer de estar com o salvo. É saudade de estar com o salvo. Irmãos, esse tempo, eu vou falar, eu já disse, mas vou falar de novo. Está sem mensagem, pastor? Não, eu estou repetindo a mensagem. Deus está mandando repetir, eu estou repetindo. Aguarde o culto do retorno a esse tempo. Vai ser uma festa, irmão. Vou repetir o que eu já falei, acho que foi semana passada. Você vai entrar por aquela porta lá, ó, lá, já sensibilizado pelo Espírito Santo. O culto não vai ter começado ainda, já vai ter gente chorando e falando em língua estranha. Aguarde. Eu estou falando do Espírito Santo, não estou falando de mim. Aguarde. Isso é alegria. O salvo tem prazer em estar com o salvo. Propósito de Deus em reunir. Caminhando para o finalzinho. Versículo 47, chegamos no último versículo. A Bíblia diz aqui, louvando a Deus. Irmão, louvando a Deus aqui, tem dois sentidos. Louvando a Deus no sentido de louvar. Música sacra, né, como diria o maestro Tiago. Música sacra, adoração. Mas tem um outro sentido também. Louvar a Deus no sentido de estilo de vida. Um estilo de vida que agrada a Deus. E aí eu vou ler um outro texto, eu queria pedir para você abrir, 1 Timóteo. Como assim, pastor? Estilo de vida que agrada a Deus? É. Paulo falou sobre isso, quando escreveu para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3. Estamos encerrando, daqui a pouquinho vamos orar. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15, diz assim. Paulo escrevendo a Timóteo, se você abriu a Bíblia, acompanhe comigo. Embora espere vê-lo em breve, escrevo-lhe estas coisas agora, para que se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Comportamento de igreja, comportamento na casa de Deus, coluna e firmeza da verdade, comportamento, como se deve viver, é um estilo de vida que agrada a Deus. A igreja primitiva vivia de uma forma que ela agradava a Deus. Por quê? Porque ela vivia em constante observância e prática da palavra. Observância no ensino e na prática através da aprendizagem. E com isso ela agradava a Deus, louvava a Deus pelo seu comportamento, pelo seu estilo de vida. Quem entendeu diz aleluia. Só quem entendeu, quem não entendeu não deu aleluia. Parte B do versículo 47. Caindo na graça de todo o povo. Uma outra tradução diz assim: contando com a simpatia de todo o povo. Sabe o que significava isso? O outro propósito de Deus, penúltimo propósito de Deus aqui em Atos 2. Era uma igreja carismática. Deus tinha o objetivo de fazer e tem o objetivo de nos fazer um povo carismático para os que estão de fora. Quem estava de fora da igreja em Jerusalém, queria fazer parte da igreja de Jerusalém. Caía na graça, gente, que povo é esse? Esse povo é muito unido, esse povo é muito feliz, esse povo é muito alegre, esse povo não tem crise. No meio desse povo não tem crise. Pode ter uma crise aqui em Israel, pode ter uma crise no Império Romano, mas parece que não tem crise entre eles. Eles estão sempre felizes, estão sempre falando positivamente, estão sempre falando com fé, com esperança. Era a prática do ensino. Eles não estavam apenas ouvindo sobre Deus, eles viviam Deus na sua vida. Jesus vivia neles. E por causa disso, todos queriam fazer parte da igreja.
Eles caíram na graça, era uma igreja carismática, contava com a simpatia dos de fora. Deus tem esse objetivo. E o último propósito da noite: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Ou seja, o último propósito de Deus é que a igreja agregue pessoas ao reino regularmente. A regularidade da igreja em Jerusalém era fantástica. A Bíblia está dizendo aqui que era anualmente, né? Não é isso? Está escrito aí? Que Deus acrescentava a igreja anualmente. É isso? Meu Deus, vou fechar a Bíblia mesmo. Todos os dias. É uma regularidade fantástica. Nós podemos até não alcançar todos os dias, agregar todos os dias, mas regularmente, irmãos. A igreja tinha uma regularidade de conversões. E isso não vinha por acaso. É porque eles praticavam. Eu acho que eu fui claro no ensino. Eles aprendiam e vivenciavam, e por isso as coisas aconteciam. Quantos aqui que querem ser um canal do Espírito Santo? Todos nós queremos. Mas isso não vai acontecer como um passe de mágica, mesmo porque mágica não existe. Só vai acontecer quando nós observarmos a palavra. Quando nós ouvirmos a palavra e praticá-la. Quando nós praticarmos a palavra, nós vamos ser um canal de bênção, um canal do Espírito Santo na terra. A Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava, mas acrescentava através da instrumentalidade daqueles irmãos. Só no versículo 41 que diz que Pedro pregou e 3.000 almas se agregaram. E os outros dias? Deus usou o Zé, a Maria, a Júlio, o Pedro, o Severino, a Constância. Deus foi usando todo mundo. Deus usa pessoas anônimas. Deus não usa só evangelistas. Deus não usa só pastores. Deus usa todos aqueles que fazem profissão de fé no nome de Jesus. Nós precisamos nos dispor para que Deus nos use como igreja na terra. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe.